palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Gente, hoje eu quero contar um testemunho sobre depressão, sobre pensamentos de suicídio, contar pra vocês um pouco da minha experiência, o que Jesus fez na minha vida. Então, segue comigo que vocês vão ser muito edificados. Desde a minha adolescência, eu sempre pensei em suicídio, sempre pensei em morte. Isso sempre foi uma coisa que sempre teve na minha mente, sempre. Meus amigos e familiares vão se assustar porque eu nunca falei isso pra ninguém, porque é uma coisa que você não fala, né? Você não sai falando, ei, tô querendo morrer, tô pensando nisso. Poucas pessoas sabem, né? Meu marido sabe, uma amiga sabe. E eu sempre tive esses pensamentos de morte, de quando eu ia tirar minha vida, que era o melhor, e a fazer. E assim, eu era muito perturbada, eu não conseguia ter uma boa noite de sono, o inimigo me perturbava muito, sempre me perturbou muito nessa área, eu sempre desejava muito, sim, a morte. E só que eu fui criada na igreja, eu morei com a minha avó e minha avó me levava pra igreja, e eu lembro que lá na cidade tem igreja, tinha o culto quinta-feira, de domingo, de manhã à noite. Uma vez, lá tem um grupo, organização MCA, Grupo de Mulher Cristã em Ação. Minha avó fazia parte todo dia, uma vez por semana tinha a reunião da MCA. E minha avó me levava junto com ela, sempre. E aí eu ficava brava, gente, porque tem a minha prima, minhas outras duas primas nunca tinham que ir, eu que tinha que ir. E mesmo a semana que a minha avó não ia, eu falava, ô, aleluias. Aí a vizinha, nós morávamos perto de uma vizinha, a Eri. Aí eu ia com a Eri. Ela falava, vai querer. Então, assim, isso foi muito importante na minha vida. Eu agradeço imensamente a minha avó por me levar, né, na MCA. Agradeço ao Senhor por ter feito ela fazer isso comigo, porque talvez isso me livrou, sabe? Porque eu sempre tinha esse pensamento, desejo de morte. Sempre, 24 horas por dia, eu pensava em morte. E lá eu era edificada, eu ouvia a palavra. E com o tempo eu comecei a gostar e eu comecei a clamar. Comecei a aprender que Jesus, ele liberta, né? Jesus salve também, né? Quem suicidar vai pro inferno. Eu aprendi isso naquela época, né? Não tô falando que vai ou não, isso não vou entrar em discussão aqui. Mas então, aí eu sempre que vinha essa vontade, esse mal, essa depressão, eu sempre clamava Jesus por dois motivos. Primeiro, porque eu não quero ir pro inferno, né? Segundo, porque ele liberta e a gente tem que confiar, né? E assim eu segui minha vida por anos e anos e tal. E eu sempre conseguia disfarçar muito bem. Eu sempre conseguia. Sempre que vinha, né? Sempre que o inimigo jogava certo o pensamento, a vontade de morrer. E eu sempre conseguia. Eu clamava, orava, jejuava, orava 24 horas. Tinha dia que eu passava o dia falando. Assim, tô sentada quieta na minha cabeça falando com Jesus. Me salva, me cura, me liberta. Porque eu sabia que eu aprendi isso na igreja. Eu ouvi isso na igreja. Se você clamar, você vai ser liberto. Não tem outra. Jesus ouve quem clama. Então, não vai ser diferente comigo. E eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. Eu me achava feia. Nas minhas fotos daquela época, eu não sorria. Hoje eu sorrio. Nossa, eu não sorri de jeito nenhum. Meu sorriso era muito feio. E eu era assim, sabe? Pra mim, eu era a pessoa mais feia do mundo. Pensa, uma barata era mais bonita do que eu. Esse era meu pensamento, sempre. Eu era uma pessoa muito triste mesmo. O que preenchia esse vazio é estar na igreja, fazer as coisas, igual eu dançava. E isso preenchia esse vazio, né, na minha alma, no meu coração. Mas Jesus também preenchia, claro. Mas tinha momentos ainda que isso voltava muito forte. E os anos foi passando. Pouco antes de eu me casar, isso voltou muito forte na minha vida. Eu tive desviada, tava morando em Belo Horizonte. E eu tive um namorado. E aí acabou que o namoro terminou. Eu voltei para o João Molevade, que a minha avó mudou pra cá. E naquela época eu trabalhava nos mercados BH. O pessoal dos mercados até tava querendo me promover a gerente de caixa. E minha oportunidade de eu ficar lá sozinha, mas eu não aceitei porque eu sei que isso não seria bom pra minha vida. E também a minha avó cuidou de mim e eu tenho que cuidar dela. E aí eu vim embora. Só que eu entrei numa depressão muito grande. E aí aquele momento assim, é o mais. Na minha infância eu lembro da vontade de morrer e tal, mas naquele momento foi assim, eu posso dizer que eu tive sim uma depressão muito forte. E o pensamento era 24 horas assim, uma dor. Parece que eu tinha um buraco dentro de mim, um buraco negro dentro do meu peito.
É isso que eu sentia 24 horas por dia. Não tinha paz. Eu lembro que eu sentava ou dentro do... a gente morava numa casa assim, que tinha um muro assim, que o ônibus passava. Ou eu sentava na calçada ou encostado no muro. E meu pensamento era que aquele ônibus podia invadir aquela calçada e me matar. Sabe? E eu pensava assim, gente, eu sou tão covarde que nem coragem de me matar eu tenho. Só vontade. E era uma dor tão grande. E a gente ia numa igreja, que é assim, é uma congregação da terceira igreja que tinha no nosso bairro. E a gente ia só no domingo, que só tinha no domingo. Então lá eu chorava o culto todo e era muito bom. Eu chegava em casa e a tristeza vinha. E eu lembro que eu pegava a palavra e abria. Sabe quando você pega a Bíblia e abre assim um versículo? E eu não entendia nada. Eu falava, gente, Deus me abandonou. Sabe, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E eu orava, eu falava o dia todo assim, Deus me ajuda. Me ajuda. Porque a minha vontade realmente era de me matar naquele momento. Eu tinha uns 19 anos. E eu só não fazia isso por causa que eu tinha medo de ir pro inferno mesmo. Porque nem era só isso. E às vezes a sensação que dava, a vontade que dava era de me machucar mesmo, de pegar uma faca e passar na minha perna, assim, que às vezes aquela dor ia acabar com a minha dor no meu coração. E eu comecei a ir na igreja Deus é Amor, porque no nosso bairro tinha uma igreja Deus é Amor. E tô lá na Deus é Amor, gente. Quem não sei se você conhece o Ministério Deus é Amor. Todo dia tem culto. Então todo dia eu tava na igreja. E na igreja eu não sentia vontade de morrer. Na igreja eu sentia uma paz. Então eu ia todo dia. Mesmo sem vontade, mesmo com vontade de não ir, eu falei, eu vou, porque senão eu vou morrer. E eu fui lá, eu ia, e as pregações me falavam muito comigo. E o Senhor me libertou, né? Eu casei, conheci meu esposo, namoramos, casamos e foi tudo bem. E depois que eu tive a minha filha, isso voltou de novo. E voltou assim, de repente, nunca tem um motivo, nunca tá tudo muito bem, muito bonito, não tem motivo. Eu lembro, minha filha perfeita, minha Irene, não tinha nenhum problema de saúde, né? Morávamos de aluguel numa casa boa. Enfim, não tinha motivo pra me ter essa vontade de morrer, mas eu tinha. Era uma dor, mesmo da mesma época de 19 anos, uma dor na alma, uma dor no coração. Parece que realmente tem um buraco negro, parece que você tá sendo puxado pra dentro. E tão forte que eu passava até mal. Alguns momentos eu começava a passar mal, ficava tremendo, tendo crises mesmo de ansiedade, tudo isso por causa dessa depressão, dessa coisa ruim. E assim foi, né? Foi seguindo o tempo, até que eu engravidei de gêmeas. E depois eu vou contar o termo direitinho das gêmeas. Mas as minhas gêmeas nasceram prematuras, né, de 29 semanas. E foi uma longa caminhada. Uma delas nasceu com necessidades especiais. Eu acredito que o Senhor usou isso pra me libertar. Mas pra me libertar, né? Eu vou contar depois o testemunho, mas assim, já passamos muito tempo em hospital. E eu acredito, eu tenho certeza que o Senhor mandou a minha filha nessa qualidade de criança especial com esse propósito de me tirar da depressão. Tenho certeza. Porque hoje, depois que eu tive ela, eu até falo assim, não tem nem tempo mais de pensar nisso, mas eu nunca mais pensei nisso, sabe? Eu olho pra ela, eu vejo assim, o olhar do Senhor. E eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor me libertou desse mal. Eu sempre orei muito por isso, mas assim, parece que a minha oração não era suficiente. E algumas vezes eu até cheguei a comentar com alguém, um amigo, pedindo ajuda, mas nunca ninguém fazia nada. E eu também nunca tive coragem de ir num psicólogo, uma coisa assim. Então assim, eu falava, Jesus é meu psicólogo, ele vai me libertar de alguma forma. E a Nicole veio com paralisia cerebral, epilepsia. E eu acredito de verdade que isso, Deus usou isso pra me salvar. Porque depois que eu tive ela, eu não pensei. Claro, foi muito sofrimento, né? Foi muito sofrimento. Depois eu vou contar no testemunho, nossa caminhada. São muitas vitórias, mas nós sofremos muito com tudo, ela, né? Mas esse sofrimento todo, me libertou. Você pode não entender como assim o sofrimento te libertou? Sim, né? Porque a vida de ninguém é fácil, né? Todo mundo tem problemas, mas eu ver a minha filha lutando pela vida me mostrou como que eu sou hipócrita. Quantas vezes meu marido parava o carro perto do supermercado Fraga, que perto da minha casa aqui no bairro tem um supermercado, perto dele tem uma passarela. Quantas vezes ele parava o carro e ia lá dentro comprar, eu pensava, é só pular. Depois eu falava, não, mas eu não vou morrer, dessa altura é pouco, né? Olha só, mas eu acabava de sair da igreja e pensava isso, sabe? Acabava de sair do ensaio e pensava, é só pular. O inimigo, né? Só pular. Eu falava, não, mas eu não vou morrer, então o máximo é machucar demais, pronto. E o Senhor me libertou, sim. Quando eu vejo Deus me fez enxergar.
acredito que foi tudo, um conjunto. Ele, a misericórdia dele em primeiro lugar. Ele ouvindo todas as minhas orações. Toda vez que eu fico assim, eu clamava, Senhor, me liberta. Não, sabe, eu não tenho motivo pra querer morrer. Eu acredito de pessoas orando por mim, sim. Porque a Bíblia fala que a oração tem poder. E muitas pessoas orando por mim. E quando eu vi, o Senhor abriu os meus olhos espirituais pra me ver. A minha filha lutando, cada vez que eu via minha filha no leito de hospital, ela lutava pela vida, sabe? Os médicos falavam assim, pode ser que ela não vai passar dessa noite. E ela lutava. E eu falava, gente, minha filha tá lutando pela vida, minha filha nem enxerga. Minha filha é tão frágil, lutando pela vida. E eu aqui, pensando em tirar a minha. E o Senhor me libertou através disso. Como eu falei, eu vou contar esse outro testemunho em outro dia. Pensando ser no dia do aniversário delas. Mas eu quero dizer pra você, não desista. Não desista. Lembre-se que Jesus é por você. Mesmo que você como eu. Pra mim, ninguém gostava de mim. Ninguém, nenhum ser na terra e nem no céu. Pra mim, nem Deus gostava de mim. Mas a Bíblia falava que Jesus me ama e pode me salvar. E algumas pessoas na igreja, eu cresci na igreja, isso foi importante na minha vida. Falava, eu já ouvi tantas vezes, Jesus vai te salvar. Então, eu me agarrei a isso, eu confiei, eu acreditei. Então, não desista. Essa palavra pra você. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um testemunho que eu preciso contar. O Senhor me libertou da depressão. Hoje eu te falo que minha filha vai fazer 4 anos de idade na próxima sexta-feira. Minhas gêmeas, né? E tem 4 anos que eu não sinto nada. Eu não conseguia ficar uma semana sem sentir vontade de morrer. Tem 4 anos que meu marido parou o carro perto da ponte lá, eu não penso mais em pular. Entende? 4 anos, eu fico sozinha em casa às vezes. Acabou, eu sou feliz, eu tenho Jesus no meu coração, sabe? Eu consigo sentir a presença dele. E você também pode, porque é muito sério. Quantas pessoas estão perdendo a vida pra morte? Nós estamos no mês de setembro que tem uma campanha contra o suicídio. Então, é muito sério. Não pense que uma hora você consegue sair, porque não. Busque ajuda no Senhor. Todo mundo busca sim ajuda, vai no psicólogo, busca ajuda médica, né? Converse com alguém. Mas principalmente, Jesus pode te libertar. Jesus é o libertador, ele pode te libertar de tudo, ele te ama. Ele tá aí do seu lado agora. Busque o Senhor de todo o seu coração. Não desista da sua vida. Deus sonhou com você lá no céu, o dia que Deus te fez, no ventre da sua mãe. Ele sonhou pra você uma vida maravilhosa. O inimigo que põe isso na gente. Porque ele é sujo, ele é miserável e ele quer acabar com a nossa vida, mas não deixe. Jesus te ama. Jesus tem uma bênção pra sua vida. Quantas pessoas... Eu vou muito no hospital, mas nessa última internação, quantas criancinhas que eu vi perdendo a vida. A minha filha mesmo lutando pra viver. E eu falo, gente, as crianças aqui tudo lutando pra viver e pessoas tirando a vida. Então, não desista. Há esperança. Eu tenho que te dar essa notícia. Jesus te ama. Jesus está disposto a te ajudar, a te levantar, a te tirar do chão. Deita, arrasta. Fala, Deus, lê meu pensamento que eu não consigo falar. Eu falava isso, eu não consigo falar nada. Mas a palavra diz que vai me ajudar, então me ajuda. Cadê o Senhor? E espere e confie que vai te ajudar assim como Ele me ajudou. Essa palavra que eu deixo pra você, esse testemunho. A palavra do Senhor diz em Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então a palavra é clara. Se você buscar, você vai achar. Mas vai chegar um tempo que Jesus vai voltar. E vai buscar a sua igreja. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas... Então o tempo é agora. Tá perto da volta de Jesus. Não perca a sua salvação. Você é valoroso. Mesmo que você ache que essa vida é ruim, lá no céu, minha amiga, tem uma vida... Meu amado, tem uma vida te esperando. Uma vida de glória. A Bíblia fala que morrer com Cristo é lucro. Que ainda que você morra, viverá. Ou seja, você morreu aqui, fechou o olho aqui. Você estando com Jesus, você aceitou Jesus no seu coração. Você chegou no céu, Deus tem uma vida maravilhosa. Ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então é maravilhoso o que Deus tem para nós lá. Então não se entregue. Entregue-se para Jesus, não se entregue para a morte. Deus abençoe sua vida.